2 da tarde, 13 minutos. Aqui agora a política do dia no ar. E eu já, na realidade, acolho com muito carinho os nossos participantes deste quadro. Edna Maciel, boa tarde para você, Edna. Vamos mandar um abraço para o pessoal de Maceió, Rio de Janeiro também, todos nos assistindo pelo sistema de comunicação, não é isso? Boa tarde, certamente. O pessoal lá de Maceió, Maranhão, Rio de Janeiro, tudo assistindo a gente. Obrigado, boa tarde aos colegas. Abraço a vocês. Eliezer Rodrigues também veio, boa tarde. Boa tarde, Lívio Galeno, telespectadores, colegas aqui do Política do Dia. É uma satisfação estar aqui. João Magalhães, boa tarde para você, nosso editor de política do Jornal O Dia. Seja bem-vindo. Olá, Lívio. Muito obrigado. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Vamos aqui ao nosso primeiro assunto, porque, no caso, mesmo sendo um apoiador declarado da CPI da pandemia, o senador piauiense pelo MDB, Marcelo Castro, avalia que não é tempo de se instalar uma CPI. Vamos acompanhar o que ele disse sobre o assunto. Não que eu seja contra que se investigue, que se apure aquilo que deve ser apurado. Mas eu me filio a essa linha de que no momento que nós estamos passando no Brasil, com o pico da pandemia, com 4 mil mortes por dia, eu entendo que o momento seria mais adequado para todos nós, como estamos fazendo em grande medida, nos unimos todos no sentido de enfrentarmos essa pandemia, que é a mais grave crise sanitária da humanidade dos últimos 100 anos. Eu, se dependesse de mim, eu deixaria a CPI para um momento mais oportuno, talvez daqui 1 mês ou 2 meses, mas reconheço que é constitucional, que é um direito das minorias, normalmente de todos os parlamentos do mundo, de investigarem, e é um instrumento das minorias, aquilo que supostamente eles acham que não esteja dentro das normas. Começo pedindo a opinião de Edna Maciel. CPI sim, mas não agora? Ora, a colocação de Marcelo Castro é uma colocação de alguns outros políticos também, e creio que membros da sociedade civil organizada. É um momento crítico, estamos sempre repetindo aqui, um momento de pandemia, a gente sabe o que significa uma pandemia, estamos vendo aí com os números, temos que sim que dar continuidade à vida econômica e política, mas será que esse é um momento de darmos foco da maneira que está sendo dado para uma CPI e discutir se ela tem que ser mais ampla, se ela tem que ser uma CPI restrita, se tem que se fazer a CPI, que se faça, que se dê o andamento. Agora, eu questiono aqui apenas a motivação da CPI, ok. Agora, é prioridade? É foco para agora a gente deixar de discutir ou de tomar, principalmente as autoridades, darem continuidade às restrições que estão sendo tomadas, aos projetos e à vacinação, à busca de leitos? Será que não é mais prioridade as questões envolvendo a pandemia nessas práticas? Não é mais fácil que a gente agora, mais fácil não é melhor, porque é preocupante a nossa situação, que o foco seja outro? Então, assim, a politização da pandemia foi inevitável, ela está aí, não dá mais para retroceder, mas temos sempre que colocar que realmente o melhor é a gente pensar em projetos e em ações de urgência para a busca de insumos, imunização e também para a estrutura de hospitais. Eliezer Rodrigues, sua opinião, é tempo de se colocar uma pandemia, se instalar uma pandemia, um processo investigativo tão complexo e, é claro, tão desgastante como esse? O momento, Lívio Galeno, é de se estabelecer prioridades. Nós vivemos, claro, em uma crise na área da saúde pública, uma crise muito desafiadora. Dia a dia, novos questionamentos, novos desafios envolvendo a pandemia vão surgindo e a população precisa que os representantes, as autoridades políticas se debrucem o máximo possível em busca de soluções que nos ajudem a superar esse problema de saúde pública. Uma vez vencendo a pandemia, nós teremos melhores oportunidades para explorar melhor outras áreas. Não é que não sejam importantes, mas no momento os esforços devem estar concentrados
na questão da pandemia. Por exemplo, no Congresso Nacional, pautas importantes, reformas importantes como tributário ou até mesmo eleitoral, não estão no centro dos debates, não estão com a sua tramitação como poderiam estar, como se desejava que estivesse, principalmente por parte do governo federal, dada a necessidade de centrar esforços e recursos na gestão da crise sanitária. Então, coaduno dessa ideia colocada pelo senador Marcelo Castro, que a CPI é boa, é positiva, é necessária, mas em um momento mais oportuno. É importante também destacarmos que essa questão da CPI, de certa forma, ainda não está totalmente esclarecida ou definida, visto que o que as motivaram, na realidade, os senadores que a pedem, inclusive levando o caso para ser discutido no STF, querem uma investigação centrada no presidente Jair Bolsonaro, mas a base de apoio ao Palácio do Planalto quer que essa investigação seja global, seja expandida a governadores e a prefeitos. Eu acredito que realmente o que nós precisamos neste exato momento é centrar esforços. Com a nossa união não está dando certo, com governadores, com prefeitos, com deputados e senadores tentando falar a mesma língua, não está dando certo. Imagine se instalar ainda um contexto de CPI, onde que a politização da pandemia vai ser cada vez mais exacerbada. Eu acredito que realmente é melhor se ter um pouco de paciência e, é claro, sangue frio, porque, como disse o senador Marcelo Castro, que é um homem muito experiente politicamente falando. Se você realmente desfocar agora, corremos o risco de não ter uma CPI bem realizada e, é claro, nenhuma gestão da pandemia do novo coronavírus como se deseja e como o brasileiro quer. João Magalhães, nós temos aqui, de certa forma, ainda um desdobramento sobre esse caso da CPI da pandemia a nível nacional, mas quem traz os detalhes para a gente é você. Conta para mim, o que você vem destacando para a gente hoje? Olha, Lívio, ainda a respeito a esse cenário nacional, sem dúvida nenhuma, o senador teve um episódio recentemente que tem chamado muita atenção em todo o país. O senador pelo Cidadania no estado de Goiás, Jorge Cajuru, ele divulgou áudios de uma ligação em que ele teve com o presidente Jair Bolsonaro e tem sido bastante criticado por ter disponibilizado ao público uma conversa que ele teve, obviamente, com a maior autoridade política do país. Isso não foi bem visto por colegas parlamentares, nem por aliados do governo e inclusive, o seu partido Cidadania pediu que ele se retirasse da sigla, porque também observou que no diálogo com o presidente foram tratados assim assuntos que não têm muito a ver com o Estado democrático de direito, modelo pelo qual a Cidadania sempre procurou se pautar. Então, sem dúvida nenhuma, é uma nova polêmica neste cenário de discussão da CPI, para apurar uma possível responsabilidade do governo federal e dos governos estaduais e municipais, uma suposta omissão de determinados entes públicos nesse contexto de pandemia. Então, é claro que é necessário aprofundar este assunto e repercutir também sobre esse posicionamento do senador Jorge Cajuru. Afinal de contas, não é uma atitude corriqueira essa de você conversar com uma autoridade, no caso o presidente da República, e sair por aí divulgando não só o teor da conversa, mas principalmente o áudio, onde, ao que parece, os dois estavam bem à vontade para tratar de assuntos sérios com profundidade. Enfim, esse comportamento do senador foi bastante questionado, e aí a gente procura também, agora no momento, ouvir a opinião do Eliezer e da Edna e da sua também, Lívio, sobre esse comportamento do senador Jorge Cajuru, que divulgou aí esse áudio da conversa com o presidente Jair Bolsonaro. Quem vai? Bom, primeiro dizer que o vazamento do áudio, ele não representa um discurso oficial, não é um pronunciamento público aberto do presidente Jair Bolsonaro. Cada um de nós, nos nossos relacionamentos pessoais, temos uma forma de conversar com as pessoas que nós conhecemos. A depender do vínculo, do grau de intimidade, temos ali uma certa liberdade ou não com as pessoas. Então, vemos aí a conversa entre dois estadistas, representantes do povo, cada um no seu nível, um senador da República, o presidente da República, mas para todos os efeitos uma conversa informal. Ela não teria o mesmo peso se fosse uma declaração aberta à imprensa, por exemplo. Então, a legislação, ela apura, ela faz a diferença, a depender do que se diz, a depender do que transparece a conversa, alguém pode ser responsabilizado ou não. Aí é um trabalho do próprio Poder Judiciário na apuração desses áudios que foram
vazados. De toda forma, várias linhas de interpretação se abrem a partir da conversa que o senador Cajuru teve com o presidente Bolsonaro. O senador Cajuru, a princípio, um aliado do presidente, alguém que estaria no Congresso Nacional a serviço de interesses do presidente da República, por isso, tanta intimidade, tanta liberdade do presidente Bolsonaro ao conversar com o senador Cajuru. E aí entram a avaliação de estratégias dentro do próprio Congresso Nacional em relação à CPI da Covid, na relação com o Supremo Tribunal Federal, a possibilidade aí da apreciação de um impeachment como ministro, isso foi colocado no áudio pelo presidente, uma referência até agressiva a um opositor, o senador Randolfo Rodrigues, que é um antagonista já desde sempre, digamos assim, desde o exercício do seu mandato, é um opositor do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, com a sua personalidade forte e direta, faz uma referência agressiva em relação ao senador Randolfo Rodrigues. Enfim, temos que medir que de fato era uma conversa informal e que ninguém estava se posicionando oficialmente, publicamente, acerca do que queria fazer ou gostaria de fazer. É importante considerar os pesos e as medidas aí nessa conversa. Antes de continuarmos com o nosso debate, gostaria apenas de fazer algumas pontuações de contextualização. O que circula nesse áudio, que realmente é um áudio que foi divulgado em um momento de descontração, um momento informal, como o Eliezer bem estava marcando aqui na sua fala, é de que, um dos pontos que chamou mais atenção, é de que o presidente Jair Bolsonaro teria sugerido a Jorge Cajuru uma intervenção para evitar essa criação dessa CPI da pandemia, CPI da Covid-19 aqui no Brasil. O que está realmente correndo muito negativamente contra o próprio Jorge Cajuru é porque, apesar de ele assinar essas petições para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, como disse bem Eliezer, ele sempre foi visto e sempre foi um dos nomes aliados de primeira linha do presidente Jair Bolsonaro no Senado Federal. O que pesa aqui também, o que tem realmente repercutido negativamente em nossa sociedade, é a postura de uma traição. Se no caso você sabe que está conversando com uma pessoa de sua confiança, uma pessoa com quem você tem intimidade, você faz revelações, você compartilha pensamentos que no caso você acredita que vai ficar entre aquelas duas pessoas que estão envolvidas na conversa. Mas de certa forma nós estamos diante aqui de um perfil que nós não queríamos mais para o político brasileiro. Infelizmente o político que trai, infelizmente o político que faz tudo que estiver ao seu alcance para, de certa forma, denegrir quem não está mais representando os seus interesses. Por mais que realmente a fala de Jair Bolsonaro seja pesada, realmente tenha uma certa influência negativa na gestão da pandemia do novo coronavírus e nos debates acerca dessa CPI, o que pesa muito mais é a atitude desleal, de traição e sorrateira de Jorge Cajuru, senador pelo Cidadania do Goiás. Lívio, e a repercussão foi muito grande dos pontos que vocês já citaram, e fica também aí uma grande preocupação, que já é para ter, ainda mais como presidente da República, né, nós estamos falando de uma conversa do senador com o presidente da República, né? Uma conversa, como vocês disseram, mais íntima, mais pessoal. Inclusive, a gente sabe que agora, a partir dessa conversa e da repercussão, haverão discussões. O senador disse que o presidente disse que a conversa poderia ser divulgada a partir de agora. O presidente revidou dizendo que, por ele, pode divulgar a conversa toda. E a conversa já está na internet, já está nos meios de comunicação. E, realmente, a grande questão é essa. É da questão política entre os dois. Existem manchetes já dizendo o casamento acabou, né? Então, é tipo assim, o que a gente está colocando também em questão aqui é esse cuidado. Afinal, o presidente da República foi grampeado. Se o presidente da República teve sua gravação, aliás, vazada, então se acontece isso com ele, e os outros políticos que também têm esse tipo de conversa, conversas mais, vamos dizer, mais íntimas, mais acaloradas, em que se fala tudo. Há realmente essa possibilidade sempre do áudio vazar e acontecer o que aconteceu. Aí eu acho que a grande repercussão é porque foi para o presidente da República e pelo assunto também, que está muito em voga, que é essa questão da CPI e da sua amplitude, da sua ampliação. Eu vou
me atrever a dizer que, inclusive, já existe esse aconselhamento no seio político. Os políticos mais experientes, mais maduros, eles já evitam tratar certos assuntos por telefone ou por áudio, porque não é a primeira vez que se vaza, que se provoca uma convulsão porque um áudio vazou. Então, os mais experientes e cuidadosos, eles sempre preferem um encontro presencial. Mas eu quero só apenas aproveitar para encerrar esse assunto, porque eu quero chamar a atenção para esse tipo de postura dos nossos parlamentares. Essa postura, não estou querendo aqui defender o presidente Jair Bolsonaro do que falou, porque realmente eu não conheço a fundo o teor da mensagem que foi vazada. Mas o tipo de postura do senador Jorge Cajuru, parece que ele esqueceu que ele representa uma parcela importante do povo brasileiro. É o povo de Goiás que, infelizmente, tem que ser representado por pessoas com atitudes como essa. Nós queremos falar cada vez mais de uma política limpa, de uma política que se organiza às claras. É claro que nós sabemos que todo mundo, em suas intimidades, conversam assuntos e expressam opiniões mais acaloradas e, é claro, mais moldadas pelo contexto em que se está inserido. Mas que vergonha, senador, que vergonha mesmo, não é o que nós esperávamos noticiar. Ok, se o presidente Jair Bolsonaro estava tendo uma postura não muito correta, o senhor, senador Jorge Cajuru, acaba de deixar de cair por terra esse furo jornalístico que o senhor, como jornalista que é, poderia estar dando ao Brasil por conta da sua postura totalmente condenável. João Magalhães, eu não ouvi sua opinião. Olha, sem dúvida nenhuma, o ato pode ser considerado sim, desleal, afinal de contas, ao conversar com qualquer pessoa, até mesmo nós, jornalistas, quando vamos ligar para uma fonte, a gente sempre avisa, né? Primeiro, olha, vou começar a gravar agora. Porque, de fato, quando você está conversando ali, uma conversa entre duas pessoas, principalmente duas pessoas que se conhecem e que compartilham, inclusive, o mesmo pensamento político, é natural que você, numa informalidade, fale palavras, fale questões que jamais falaria em público. Isso tem a ver, obviamente, com a intimidade das duas pessoas que estão ali conversando. E ao não saber que a conversa estava sendo gravada e nem imaginar que ela poderia vir a público, o presidente Jair Bolsonaro, que já não é muito cuidadoso com o que fala, sempre acabou então, vamos dizer, passando assim da linha em determinados momentos. Quanto ao teor da conversa em si, o que pesou mais politicamente foi a questão das críticas ao Poder Judiciário também, né? Afinal de contas, o presidente Jair Bolsonaro, além de pedir que o parlamento acrescente investigações contra governos estaduais e contra municípios na CPI, ele também citou o caso de pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal que estão paralisados porque o Senado não aceita e, obviamente, não vem nenhuma decisão judicial do Supremo para que os ministros sejam investigados. Então, isso, sem dúvida nenhuma, causou um certo alvoroço entre os parlamentares, porque o clima que já não é tranquilo, o clima que já não é estável, sem dúvida nenhuma, ao se colocar o chefe do Poder Executivo em rota de colisão com alguns membros do Supremo Tribunal Federal no âmbito dessa conversa, isso contribui para um clima de instabilidade política ainda mais, que é tudo que a gente não quer, que é tudo que a gente não precisa. Então, sem dúvida nenhuma, o ato do Jorge Cajuru foi desleal, precisa ser condenado, e, claro, fica, obviamente, o alerta para todos os agentes políticos para terem também mais cuidado com aquilo que dizem, principalmente por meio da tecnologia, o que pode claramente virar até um ato de crise política no momento que a gente está vivenciando hoje. Próximo assunto, a vice-governadora do estado do Piauí, Regina Souza, confirmou que o Palácio de Karnak vai liberar um auxílio emergencial de R$ 400 em 2 parcelas de R$ 200 para cerca de 15 mil famílias piauienses. Vamos acompanhar o que ela disse sobre esse assunto. Fora disso, nós estamos fechando também o emergencial também para 2 meses para essas famílias vulneráveis que a gente vai buscar também no cadastro único. Só que essa não vai ter essa busca. A gente vai fazer com o cadastro único, independente dela. A identificação vai ser depois. Se a gente identificar que ela não precisa, ou então se ela não aparecer, porque tem gente que a gente não encontra, né? Pode ter ido embora, pode ter até morrido, porque as famílias são muito pequenas no cadastro, né? 2, 3 pessoas. Aí esse dinheiro volta e vai servir para outras famílias que vão surgindo, porque vai ter sempre gente ficando adulto, casando, formando uma família que pode ser vulnerável. Então, essa busca não acaba. Então, ela vai ser assim. Agora, essa emergencial a gente está terminando, porque tem que ter lei, mas já pronta a lei, vamos
ou de tarde nós vamos fechar. E a gente vai fazê-la para que a gente possa pagar no comecinho de maio a primeira parcela, no comecinho de junho outra parcela. Duas parcelas de quanto? 15 mil. Aí são 15 mil famílias. Duas parcelas de quanto? De 200 reais. Ok. Isso. Que é a mesma que a pessoa vai receber depois com o cartão. Legal. Porque esse não vai ser um cartão, esse vai ser um crédito para a pessoa pegar, sacar e comprar, movimentar também a economia. Quer dizer, beneficia as famílias pobres, mas beneficia também a economia local, a pessoa que tem uma bodega, que vende as coisas, que vende feijão, que vende arroz, que vende ovo. Então, as pessoas vão comprar lá na sua localidade, e isso é importante também. Edna Maciel. E nesse momento é um momento em que todo apoio e auxílio é bem-vindo, né? E para que as pessoas que estão passando fome, porque tem gente passando fome mesmo, e aí tem todo um perfil, um critério, pelo que a vice-governadora falou aí também, vai ser feita uma busca, né? Está sendo já feita uma busca, e as pessoas precisam de auxílio, do auxílio emergencial do governo federal, do cartão que foi colocado aí através do governo estadual e também dessa ajuda, né? E sem dúvida, se dessa forma que está sendo colocado, que vai ser a gestão, ainda por cima pode movimentar o comércio local, né? O que é um objetivo de circular dinheiro ali dentro daquele município. Toda ajuda bem-vinda nesse momento e por um tempo determinado, vendo como as coisas vão acontecendo e como vai ficar a coordenação federal e estadual e municipal. E aí todos juntos, é o que a gente está sempre falando aqui, todos juntos têm que dar prioridade, principalmente a quem tem fome, a quem está aí nas ruas e a quem precisa ficar em casa por conta da pandemia, mas tem que sobreviver. E a primeira coisa é se alimentar, né? Eliezer, vamos aqui olhar pela uma ótica política da coisa. Em uma live na semana passada, se eu não me engano, o presidente Jair Bolsonaro fez duras críticas ao governador Wellington Dias, justamente por essa questão do auxílio emergencial, quando o Wellington Dias havia se pronunciado dizendo que cobrava, na realidade tem falado muito sobre isso, cobrava um auxílio emergencial maior, mais robusto, beirando os R$600, como foi na primeira parcela do auxílio, isto no ano de 2020. O presidente Jair Bolsonaro lançou, de certa forma, um desafio. Disse que se o estado do Piauí possui contas equilibradas, que o estado do Piauí pudesse pagar, complementar o auxílio emergencial proposto pelo governo federal. De certa forma, o governo do estado do Piauí está respondendo a essa provocação, o presidente Jair Bolsonaro, com um projeto. Sim, o governador já havia anunciado meses atrás esta ideia necessária, já que o auxílio é destinado a famílias em situação de extrema pobreza que ainda não foram beneficiadas por outros auxílios, é um socorro que prima pela segurança alimentar. Então o estado do Piauí faz a sua parte. Claro, desejávamos, as famílias desejam que fosse maior pela necessidade, pela dificuldade econômica, mas o governo não está sendo omisso nesse caso, está garantindo o mínimo para que as pessoas tenham o básico da alimentação disponível em suas mesas. E já estamos há mais de um ano da pandemia, realmente algumas famílias estão aí esperando há meses um socorro dessa natureza, então vem em boa hora, em uma hora necessária. João Magalhães, essa notícia deste auxílio de duas parcelas de R$200 a cerca de 15 mil famílias piauienses acirra cada vez mais de certa forma, esse combate entre o governo federal e o governo do estado do Piauí? Acredito que não, Lívio, porque se a gente for observar, o que tem de mais interessante, o que chama mais atenção nesse auxílio do governo estadual? É que ele vai ser destinado a famílias que não recebem nenhum outro tipo de benefício do poder público, ou seja, apesar do Brasil ter um banco de dados e uma política de assistência social muito elogiada, afinal de contas nós estamos falando de milhões. Deixa eu só te fazer uma pequena correção, porque na realidade a entrevista não foi ao ar completo. A vice-governadora Regina Souza falou de dois auxílios. Esse primeiro, que vai atingir a cerca de 15 mil famílias, que está dentro de um projeto que vai ser guiado pelo cadastro único. Então, sim, vai se somar a questão do auxílio emergencial
federal. E nós temos ainda um outro projeto de busca ativa, que foi o que ela se referiu, de que vai achar, que vai procurar famílias em extrema pobreza aqui no estado do Piauí. Essas são as famílias que Regina Souza caracteriza como os invisíveis à gestão brasileira. Então são dois auxílios diferentes, tá? Era só isso, são dois auxílios diferentes. Um que em complemento ao auxílio emergencial do governo federal e outro apenas focado para as famílias de extrema pobreza. Sim, entendi, Líbio. Então, sem dúvida nenhuma, é um benefício social que garante a ajuda a dar mais dignidade a essas famílias que, sem dúvida nenhuma, enfrentam um momento muito grave por conta da pandemia, que tem afetado economicamente todo mundo, mas principalmente aquelas famílias que realmente, já antes da pandemia, vivenciavam um cenário de pobreza extrema. Agora, acredito que politicamente isso até pode dar argumento para o governo estadual no que diz respeito a também estou fazendo aqui a nossa parte, aumentando esse auxílio, como foi cobrado lá pelo presidente Jair Bolsonaro há algumas outras semanas. Mas do ponto de vista prático, acredito que ele não interfere muito politicamente, porque de fato há hoje um clamor social, há uma demanda muito alta por esse tipo de auxílio, que sem dúvida nenhuma a questão é vista muito mais como realmente um critério social do que um viés político. Afinal de contas, isso segue, como a gente bem observou aqui, os critérios sociais, os critérios de dados, de distribuição social. Portanto, eu não acredito que isso interfira politicamente na questão. Vejo mais como algo realmente técnico, que faz uma diferença muito grande, mas não a ponto de contribuir nessa narrativa política que o governo estadual tem hoje em confronto, vamos dizer assim, com o governo federal. Só para encerrar o nosso quadro de hoje, Eliezer Rodrigues esteve na Câmara Municipal de Vereadores, não é isso, Eliezer? Conta pra gente o que você apurou por lá. Correto. A legislatura atual completa 100 dias, o Poder Executivo também completa 100 dias de gestão nos municípios, aqui na capital Teresina, e o momento é de prestação de contas, fazer o balanço. Fui ouvir os parlamentares, que têm essa atribuição natural de acompanhar e fiscalizar as ações do Poder Executivo. Vamos conferir. A atual legislatura da Câmara Municipal completa 100 dias, junto com a administração da Prefeitura da capital. Momento para um balanço. O prefeito Pessoa tem priorizado uma questão nessa gestão dele: salvar vidas. Então eu sei que a população ela quer que o calçamento da rua chegue rápido, ela quer que o asfalto, ela quer que os serviços públicos melhorem, mas tem que se priorizar. Ou se salva vidas, ou se tem mais óbitos, se tem mais defunto. Eu digo sempre e vou reafirmar o que eu digo desde o meu primeiro mandato. Nós não podemos aqui priorizar a economia em detrimento à vida. A economia não é movida por defunto. Tucanos esperam que Dr. Pessoa conclua as obras projetadas e iniciadas pela gestão anterior. A gente aguarda esse desempenho, que as novas licitações aconteçam, que os projetos também cheguem para a cidade. O prefeito Firmino, muito preocupado com a cidade, junto com a sua equipe, esteve em Brasília por diversas vezes, a Secretaria de Planejamento. Nós temos muitos recursos de convênio para a cidade. Esses convênios, eles precisam ser dados andamento. E também as obras que estão em andamento e que estão sendo inauguradas, a gente fica muito feliz de saber que essas obras estão sendo concluídas e entregues para a cidade, que é isso que a gente quer e que a cidade deseja. A Câmara Municipal ainda aguarda a chegada da mensagem com o texto da nova reforma administrativa proposta pela Prefeitura. Partidos recém-aliados ao Palácio da Cidade devem fazer parte da nova composição do Poder Executivo. Para o presidente da Câmara Municipal, essa nova reforma, em um período de basicamente 100 dias, é considerada razoável. O prefeito, cabe a ele montar o seu time para que possa administrar melhor a cidade. Se nesse momento ele entende a necessidade de criar uma secretaria para dinamizar o seu trabalho, otimizar os esforços, eu acredito que ele esteja correto. Então, assim, ele é que vai fazer esse juízo de valor do que ele necessita de verdade para fazer o seu trabalho e fazer melhor. Bom, então observamos aí, Lívio, colegas, telespectadores, que realmente alguns vereadores entendem que outras realizações ainda não foram possíveis, dada a necessidade de se concentrar na gestão da saúde e, por outro lado, ao mesmo tempo,
vereadores de uma não ainda oficial oposição cobram ações efetivas por parte do poder público que lembram da marca, daquilo que já foi iniciado, que deve ser concluído, que vem da gestão anterior do prefeito Firmino Filho. Então, concordamos com esse aspecto, inclusive, não é nenhum demérito de um gestor público sucessor concluir projetos do seu antecessor. A política ela tem que ser pensada a médio e a longo prazo. Nós não podemos zerar a gestão pública de 4 em 4 anos, para de 4 em 4 anos sempre ter um recomeço por uma questão de adversidade política. É preciso ter maturidade e equilíbrio para cumprir aquilo que tiver de ser cumprido. R$1 bilhão em recursos de operações de crédito estão já garantidos para o município de Teresina para um conjunto de obras. Então, se o município já contratou, nós como contribuintes vamos ter que pagar esse empréstimo, então que as obras aconteçam na cidade. E quanto à reforma administrativa, o vereador Jeová Alencar foi categórico em dizer, não recebeu, só está sabendo pela imprensa também, então não há muito o que se detalhar nesse momento. O que tem sido ventilado está mais no campo da especulação do que no campo oficial. Edna Maciel, ontem no nosso jornal você avaliou que de certa forma merecia um melhor investimento nesse relacionamento entre Palácio da Cidade e Câmara Municipal de Vereadores de Teresina. Pelo lado dos vereadores, você sentiu que realmente é algo que os vereadores também querem? Olha, pelo que se desenha aí, estão se definindo aí as críticas e cada vez mais contundentes e também os apoiamentos, vamos dizer assim. Então, eu acho que o que está acontecendo agora é essa costura. Os vereadores vão colocar e já estão colocando na mesa o que realmente é mais importante para eles, para cada um, né? Se as obras, se a reforma administrativa e se a saúde, que a meu ver, as medidas voltadas para a saúde são mesmo as prioritárias, e daí os vereadores colocam na mesa o que eles querem e vão conseguindo negociar e fazer um entendimento ou tentar fazer um entendimento, como o próprio Eliezer colocou aí, as aspas nos opositores, né? Alguns ainda nem tanto assim declarados. Então, essa é a política. E nós esperamos que eles se entendam dentro dos seus propósitos e que a comunidade ganhe com isso. Vamos observar, estamos de olho e comentando aqui, como sempre. João Magalhães. Olá, bom, primeiro realmente chama a atenção o fato do presidente da Câmara Municipal de Vereadores dizer que está acompanhando mais a discussão da reforma administrativa pela imprensa. É bom lembrar que Jeová Alencar foi o grande articulador da eleição de Dr. Pessoa para a Prefeitura de Teresina. Lá no começo, naquele momento de negociação de cargos, ele não foi contemplado, vamos dizer, da forma como se esperava e, ao que percebemos até o momento, esse diálogo ainda não se intensificou. Ele continua olhando à distância o que vem ocorrendo lá no Palácio da Cidade. Só para concluir ainda em relação a esse tema, eu lembro que lá no início do ano, não sei se o Lívio também lembra, o vereador Dudu deu uma entrevista aqui à TV O Dia e disse que estava há vários anos fazendo oposição. Na reabilitação, não é? Para deixar de ser. A gestão municipal, agora ia ter que entrar numa clínica de reabilitação para ver como era fazer parte da situação. E parece que está aprendendo. Nessa fala, ele foi muito ponderado ao dizer que realmente a prioridade do momento é o combate à pandemia, que é necessário aguardar, que a população aguarde as coisas ficarem mais claras, mais tranquilas, para começar a cobrar efetivamente do poder público outras responsabilidades. Então, isso, sem dúvida nenhuma, também chamou a atenção nessa reportagem do Eliezer. Só para encerrar de fato o nosso quadro de hoje, bem rapidinho, João Magalhães, eu quero um comentário seu, porque antes deste nosso bloco, eu fiz uma entrevista com a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Flora Isabel. Entre outros assuntos, ela confirmou que sim, tem interesse e que já constrói um certo entendimento para disputar a vaga do TCE, Tribunal de Contas do Estado do Piauí, que vai estar aberta ainda no mês de junho, julho deste ano. Não é tempo de se discutir isso, mas que tem todo o interesse em seguir para o TCE. João, como é que você recebe essa informação? Olha, eu diria que todos os parlamentares têm interesse. Inclusive nós aqui também, se pudesse, né? Eu também tenho interesse em seguir para o TCE. Nem é ruim, salário. Mas, sem dúvida nenhuma, olhando do ponto de vista político, é bom lembrar que essa vaga parte lá da Assembleia Legislativa, e aí sempre comenta-se que para você ganhar essa vaga lá no Tribunal de Contas do Estado pela Assembleia, é importante você ter um bom diálogo com todos os parlamentares,
ter a simpatia do presidente da casa, o deputado Temístocles Filho, porque, claro, ele como presidente da casa participa de todas as articulações, diálogos, sabe construir entendimentos e também ter um amplo apoio do governo do Estado, que obviamente também tem controle sobre muitos parlamentares. E a deputada Flora se encaixa neste perfil. Ela tem essa capacidade de diálogo com todos os parlamentares, é aliada do presidente Temístocles Filho e é do partido do governador Wellington Dias. Então, não tenho dúvidas de que ela realmente tem avançado na construção de um diálogo e pode sim ser um dos principais nomes que devem buscar essa vaga no Tribunal de Contas. Agora, como a vaga é muito boa, não é só ela que também está se articulando, tem outros nomes, inclusive nos bastidores, e que já tentaram outras vezes vencer essa disputa por essa vaga de conselheiro no Tribunal de Contas. É claro que é necessário aguardar, mas sem dúvida nenhuma a Flora Isabel tem uma ligeira vantagem exatamente por essas características que eu acabei de citar. E é claro que todos os detalhes sobre essa articulação política você acompanha no seu líder de credibilidade há 70 anos no mercado de comunicação. Jornal O Dia. Edna, obrigado, boa tarde para você, até amanhã. Obrigada a todos, boa tarde. Eliezer, boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos, até amanhã. João, bom trabalho para você, até amanhã. Valeu, Lívio, até amanhã, boa tarde. Política do Dia.